Do público, este é o P24. Depois dos discursos dos líderes, as negociações. O que pode sair da COP28? O que nós sabemos é que a humanidade não sobreviverá a si própria e que não há humanidade B. António Costa foi um dos líderes a discursar no sábado na Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas no Dubai, onde defendeu uma ação climática mais rápida e ambiciosa para inverter a trajetória que levará o planeta à ruptura. O primeiro-ministro português anunciou agora oficialmente que Portugal vai contribuir com cerca de 5 milhões de euros para o Fundo de Financiamento de Perdas e Danos resultantes das alterações climáticas. Este fundo de financiamento é a primeira conquista da COP28, é destinado a apoiar países vítimas de catástrofes climáticas e logo no primeiro dia da cimeira já tinha reunido mais de 400 milhões de dólares no conjunto das contribuições. Nos primeiros dias de cimeira, dezenas de líderes mundiais discursaram. Houve recados de António Guterres às indústrias fósseis. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables. E o rei britânico Carlos III deixou um alerta. We are carrying out a vast, frightening experiment. Estamos a levar a cabo uma experiência perigosa ao alterar de forma drástica o ambiente do nosso planeta. Agora começa a parte difícil, as negociações. O que podemos esperar então dos próximos dias da COP28, que decorre até 12 de dezembro? E o que explica que a cimeira decorra nos Emirados Árabes Unidos, sétimo maior produtor mundial de petróleo, e que seja presidida pelo patrão da indústria petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. Neste P24 vou conversar com a Aline Flor, jornalista do Azul, que está a acompanhar a cimeira no Dubai. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Aline, bem-vinda ao P24. Tens estado aí no Dubai nos últimos dias a acompanhar a COP28 desde o início e agora contou também com a visita de António Costa. O que é que fica desta participação do primeiro-ministro português nesta conferência de líderes? Bem, António Costa esteve aqui na COP28 em 2 dias, na sexta-feira e no sábado. Começando por sábado, que foi quando o Costa falou aos líderes das Nações Unidas, não é, dos líderes mundiais. Basicamente gabou a situação de Portugal, falou sobre o nosso compromisso com a neutralidade carbónica até 2045. Portugal também tem algo a dizer sobre o desenvolvimento de energias renováveis, não é? Também até ter aumentado o compromisso da produção de eletricidade com origem renováveis em 85% até 2030. E depois também o ponto que ligava com outro assunto muito importante aqui na COP foi a contribuição de Portugal com cerca de 5 milhões de euros para o Fundo de Perdas e Danos. Foi uma das conquistas, digamos, logo no primeiro dia, para apoiar países que são vítimas de catástrofes ligadas às alterações climáticas. Essa foi uma das grandes vitórias da COP para já, não é? Sim, não há muitas decisões. Exato, o Fundo de Perdas e Danos tinha sido previsto já no Acordo de Paris, mas só no ano passado no Egito é que os países decidiram que se iria começar a negociar os detalhes, não é? E isto foi negociado ao longo de um ano, foi uma negociação muito complicada. Na verdade, em particular os países em desenvolvimento não estão muito satisfeitos com a solução que foi encontrada, até porque é no Banco Mundial, que tem políticas de empréstimos que são pouco questionadas, mas de facto é muito importante espera-se que chegue a 100 mil milhões de euros para poder estar pronto a ajudar os países quando ocorrem cheias, não é, inundações relacionadas com tempestades, também situações de seca extrema, não é, que colocam os países também em risco de insegurança alimentar e, portanto, apesar de ser uma vitória um bocadinho amarga, é algo que até hoje o primeiro-ministro António Costa dizia que era impensável há 2 anos, por exemplo. Portanto, realmente foi assim uma boa rampa de lançamento para esta conferência. António Costa deixou aí alguns soundbites, disse: o que sabemos de certeza é que não há uma humanidade B, mas entretanto a Associação Zero já veio criticar o discurso.
diz que o discurso em si é positivo, mas veio lembrar que Portugal também está atrasado no cumprimento de metas. O que te pareceu? Isto era António Costa a fazer relações públicas sobre Portugal, mas na verdade há mais a fazer? Sim e não, porque é possível dizer que Portugal de facto pode não estar num sítio suficiente para o que é preciso, digamos, em termos equitativos do que poderia já estar a ser feito, mas a verdade é que comparado, por exemplo, com outros países do mundo e até, por exemplo, na Europa, Portugal tem sido de facto, tem tido bons exemplos, não é? Porque esta questão das renováveis é que é mais apregoada, digamos, para o governo, mas também temos bons desenvolvimentos, por exemplo, na definição de áreas protegidas, não é? Portanto, são de facto questões que Portugal tem ajudado. Também há uma coisa que o primeiro-ministro anunciou e que é uma forma interessante, na verdade, de fazer o chamado financiamento climático, não é? Que é de que forma é que nós também podemos, não só nos nossos países mais desenvolvidos, fazer esta transição, mas depois também ajudar os países em desenvolvimento a financiar esta, por exemplo, a instalação de energias renováveis, não é? Que não são, que são ainda mais caros do que, por exemplo, queimar carvão ou petróleo que têm nos seus territórios. E, por exemplo, Portugal o que fez foi, não perdoou a dívida de Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, mas converteu essa dívida em financiamento para o Fundo Verde para o Clima, que é um fundo das Nações Unidas para países em desenvolvimento, ou seja, estes países que, em vez de terem esta dívida com Portugal, ficam então comprometidos a investir no seu próprio desenvolvimento relacionado com o clima. Isto poderá, nos próximos anos, chegar a 120 milhões de euros que Portugal então está a abdicar de receber para que estes países possam financiar essa transição. Então, os problemas. A Zero depois lembrou, portanto, que apesar de todos os sucessos que vamos tendo, também há várias metas de Portugal que estão atrasadas ou estão muito incompletas. Por exemplo, temos uma lei de base do clima que tinha alguns prazos, que era, por exemplo, em fevereiro deste ano, devíamos ter publicado, sei lá, orçamentos de carbono, né, o que é previsto emitir, um portal de ação climática para tentarmos que a informação seja mais acessível e mais transparente. Isto está tudo por fazer. E depois a questão de Portugal continuar a aumentar as emissões, não é? Porque nós tivemos, por exemplo, agora esta questão do IU, que não é para carros antigos ter caído, é uma medida que ficou por fazer e essas emissões então vão continuar a existir, não é? Também Portugal continua, por exemplo, a ter, por causa dos impostos reduzidos sobre os combustíveis, não é? Para fazer face à inflação. No fundo, isto são subsídios aos combustíveis fósseis, mas ainda continuamos a ter estes pecados, digamos, entre aspas, climáticos por resolver. Em relação aos próximos dias, já falaste de uma vitória, o Fundo de Perdas e Danos, mas agora que terminaram os discursos, o que é esperado para os próximos dias? Agora vem a parte das negociações. Exato. Há duas fases de negociações. Esta primeira semana são as partes mais técnicas, não é? Digamos aquela coisa de quase o artigo X do Acordo de Paris, como é que se vai avançar nisto ou avançar naquilo. E depois na semana seguinte aí sim chegam os ministros do ambiente para então ver como é que politicamente se pode operacionalizar essas soluções que se vão encontrando. Tem havido um objetivo já há alguns anos de que no documento final, digamos, nessas cimeiras do clima, haja um compromisso com o fim dos combustíveis fósseis. Isto é algo que é muitíssimo difícil para muitos países. Por exemplo, no ano passado conseguiu-se que houvesse uma redução do carvão, ou seja, não se conseguiu sequer definir um fim para a queima deste, que é um dos combustíveis mais poluentes, não é? E havia uma esperança muito grande de que este fosse o ano em que se tentasse colocar o fim dos combustíveis fósseis, nem que seja com um prazo mais longo, mas que se colocasse isso, e esse é, digamos, o desafio principal. Uma das ratoeiras que já se prevê que possa existir e que também já se está a tentar combater já se usa a terminologia unabated. Isto é uma palavra que se vai ouvir muito, quer dizer abater, digamos, as emissões, usar tecnologias, em particular de captura de carbono, de tentar, digamos, capturar esse carbono quando ele é emitido. Mas o problema é que, ao que sei, que as empresas, as petrolíferas em particular, não façam nenhum esforço para reduzir
a produção de combustíveis fósseis, porque têm essa desculpa de terem essas tecnologias. Portanto, é muito perigoso passar desta forma, porque o que tem acontecido sempre é que isto é usado como uma margem que é sempre muito explorada pelas indústrias. E depois há um outro ponto que também é interessante, é que este é o primeiro encontro desde Paris em que se faz o chamado Global Stock Take, que é um balanço global dos compromissos que foram assumidos. Porque o Acordo de Paris, na verdade, não é obrigatório, cada país não tem uma obrigação, são contributos voluntários. Então o que se vai fazer é analisar de que forma que os contributos que foram assumidos ali, no caso foi em 2016 ou 2017, foram ou não cumpridos. A verdade é que não foram, estiveram muito, muito longe de ser cumpridos, mas a forma como se descreve esse incumprimento também está a ser, pelos vistos, um pouco polémica. Então vai ser interessante ver como é que os países escolhem dizer que chegaram ou não aos objetivos assumidos. E depois, se me permites acrescentar também, pronto, há uma declaração final que tem que ser adotada por unanimidade, e por isso é que é tão difícil estas negociações, são muito complicadas, mas também há, ao longo da COP, uma série de compromissos que são assumidos por dezenas, muitas vezes mais de 100 países, que provavelmente não vão entrar nessa declaração final, mas que são muito importantes. Por exemplo, a declaração que vai ser feita sobre a redução de metano, que é um gás que é emitido em particular nas explorações de gás natural e pela pecuária. É uma declaração, pronto, que é muito difícil de reunir consenso, principalmente para os países onde há muita produção de carne, mas que é um acordo que será também muito importante, porque o metano, portanto, o dióxido de carbono fica muito tempo na atmosfera, portanto é o nosso inimigo número 1, mas o metano tem um impacto muito maior, apesar de desaparecer. Ou seja, se nós conseguimos cortar as emissões de metano, na verdade isso pode nos dar um fôlego para conter um bocado as alterações que estão cada vez mais visíveis, né, no planeta. Tenho só mais uma curiosidade, que é, estás no Dubai, que não é propriamente um exemplo de um país pouco poluente. Porquê é que foi escolhido o Dubai para esta cimeira? Bem, todos os anos, no final da COP, escolhe-se o país onde que vai organizar a cimeira seguinte, e isto é feito de forma rotativa entre as regiões das Nações Unidas. Pronto, era preciso escolher um país desta região para a COP seguinte, e os Emirados Árabes Unidos fizeram a sua proposta, um país que consegue acolher, até porque também há tantos países em conflito ou que não têm condições de ter um evento deste tamanho, e foi isso que aconteceu. E depois há também uma justificação que eles dão, que é, sendo um país que tem uma indústria de combustíveis fósseis tão presente, mas também uma aposta em renováveis, eles venderam esta imagem de que poderão ser bons negociadores porque conhecem as barreiras, as dificuldades da transição e podem trazer esse know-how, digamos assim, para o debate. O problema que se tem sentido, e que acho que é eu lembro que a primeira vez que dei uma volta ao recinto, até porque é tudo muito grande neste recinto da Expo Dubai, as colegas que já estiveram em outras COPs dizem que isto é muito maior do que sei lá, em Glasgow ou em Madrid, e parecia que eu estava quase numa operação de brainwashing dos Emirados Árabes Unidos, não é? Em vez de ser o contrário, né? de os Emirados servirem a COP, parece que era um pouco oposto. E depois também o que se foi percebendo nos últimos dias saíram notícias sobre, na verdade, ter havido pelo menos um planeamento, não é? Não sabemos até que ponto foi ou não concretizado, de que estas negociações, estas oportunidades do governo dos Emirados Árabes Unidos estarem com outros países, não é? Porque também há esta operação toda de negociações. Pelos vistos, planeou-se sondar, de certa forma, esses países sobre negócios relacionados com gás e petróleo, não é? Mas gás em particular. O que foi assim algo muito, muito delicado no arranque da cimeira, se calhar também por isso é que foi tão divulgada esta vitória, no fundo, de perdas e danos, também para tentar acalmar um pouco estas preocupações de que esta COP pudesse ser um flop. Como disse o nosso primeiro-ministro, ainda só passaram poucos dias, ainda vai só no início, portanto ainda falta muito para caminhar. É isso, ainda temos caminho pela frente. Aline, boa continuação de reportagem também, e obrigada.
Esta segunda-feira, no Público, olhamos para o Plano Nacional de Energia e Clima, um dos documentos estratégicos mais importantes em matéria de combate às alterações climáticas. No contexto da COP28, saiba tudo sobre as ambiciosas metas portuguesas neste capítulo. Neste P24 estive à conversa com Aline Flor, desde o Dubai. Eu sou Inês Rocha, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.